Irmãos queridos, a paz do Senhor a todos. Estamos aqui reunidos mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus e nessa oportunidade nós temos a lição de número 8, que o título é Crise de Direção. Vencendo as crises é o título da nossa revista. Nós chegamos à nossa 8ª lição. Seria aplicada no dia 23/8, ou seja, no domingo, né? E nós estamos aqui, você pode até estar assistindo ela nesse dia mesmo, é o que eu recomendo mais. E caso não, você está vendo um pouquinho depois dessa data. Mas que Deus lhe abençoe de maneira igual, em qualquer tempo que você estiver assistindo essa lição. Crise de direção. Salmo 23, verso 3, que diz assim: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. É o salmista clamando pela direção do Senhor. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Andar pelas veredas da justiça pode até não ser algo muito tranquilo, e realmente não é, porque é algo que custa muito, custa testemunho, vida, custa abrir mão de determinados, muitas vezes, privilégios dados pelo homem, pelos ambientes corruptos que nos cercam e por muitas outras coisas. Mas as veredas da justiça, ou seja, os caminhos do Senhor, são os melhores caminhos para o homem andar, porque esses trazem segurança espiritual, emocional, e é algo que realmente completa o nosso coração. O autor da nossa lição, ele faz a introdução da seguinte forma: penso que um dos momentos mais estressantes da vida é aquele em que temos que tomar decisões. E aí você perguntaria, mas quando eu não tenho que tomar decisões? Em qualquer momento da sua vida você tem. O que o autor quer dizer aqui é que existem momentos em que, de verdade, você tem que tomar decisões importantes na sua vida. E até mesmo aquela que nós julgamos ser mais simples, não são tão simples assim. E nós precisamos da direção de Deus em tudo. Os momentos de indecisão geram angústia e ansiedade. Isso porque queremos ser bem-sucedidos em nossas escolhas. São tantas as situações em que às vezes nos encontramos nas quais desejamos saber qual é a vontade de Deus para nós. E aí ele vai citar algumas. Por exemplo, com quem casar, que profissão devo seguir, devo vender aquela casa, devemos ter mais um filho, será que devo aceitar aquela proposta de emprego? Será que eu viajo nesse final de semana? Será que eu entro nessa ou naquela faculdade? E assim vai. São diversas decisões. E em todas essas decisões que nós temos que tomar em nossa vida, é importante que nós tenhamos a certeza de que o caminho que nós estamos tomando, ele agrada a Deus. E isso é algo muito importante, porque a crise de direção, nós vamos falar disso com mais profundidade à frente, essa crise de direção que o mundo passa é por falta do conhecimento de Deus. Mas aí, trazendo isso para dentro do ambiente igreja, pessoas que foram lavadas no sangue de Jesus, que já deram um passo para Cristo, mesmo assim, por muitas vezes existe uma crise de direção. A pessoa, algumas vezes, ela não tem o senso para onde ela vai, a direção para onde ela vai. Ela fica pensando, e agora? Qual a decisão que eu tomo? Ora, um servo de Deus, ele deve entender, pelo menos quando ele quer ser feliz, que todas as suas decisões, elas têm que ser direcionadas pela palavra de Deus. E aqui já fica, logo de cara, na introdução dessa lição, a direção que nós devemos tomar. A palavra de Deus deve ser a base para tomarmos as nossas decisões. Se a palavra de Deus condena, eu não posso abonar. Se a palavra de Deus diz não, eu não vou teimar em fazer. Se a palavra de Deus me diz não segue por esse caminho, eu não seguirei. São sacrifícios, são escolhas que nós temos que fazer. Introdução, já passamos por ela, e agora nós vamos para ver alguns métodos, né, que Deus usa. Nós vamos ver alguns passos importantes, alguns métodos, e aí nós chegamos na exposição. Primeiro ponto, Deus nos orienta pelas Sagradas Escrituras, é o que nós falamos. A Bíblia é um dos métodos que Deus usa para nos dirigir dentro da vontade.
dentro da sua vontade, né? No texto de 2 Timóteo 3, 14 a 17, né? Toda escritura é inspirada, né? É proveitosa, e aquele texto que nós conhecemos, Paulo nos ensina 4 verdades sobre a Bíblia. Entre muitos outros textos, o autor vai usar esse e eu também vou fazer uso desse texto. Primeira coisa, ela nos ensina, ela nos foi dada para nosso aprendizado. Vemos nas Escrituras orientações de como devemos agir, como, por exemplo, namoro, ganhar dinheiro. E aí você poderia colocar um texto para cada um, relacionamento marido e mulher, por exemplo. Aí você poderia ir lá em Efésios 5, verso 24 em diante, tá? Essa questão relacionada a dinheiro, né? Você vê 1 Timóteo 6,10, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e assim nós vamos. Por quê? São coisas que, aparentemente, nessa questão que nós estamos falando, nem precisaria de um aprendizado bíblico. Por exemplo, você quer ganhar dinheiro na sua profissão ou não? É evidente que você vai me dizer que quer. Qualquer jovem vai dizer que quer, sim, nessa nova profissão que eu estou empreendendo, eu quero ganhar dinheiro. Nessa faculdade, quando terminar, eu quero ganhar dinheiro. Porém, nós temos que pedir a direção a Deus. Por quê? Ganhar dinheiro não tem nenhum problema, mas amor ao dinheiro tem. Namorar, por exemplo, é algo extremamente natural. É normal namorar, é algo bom, então eu não preciso de uma direção para isso. Mas por que eu preciso da palavra de Deus? Com quem eu estou namorando? Esse julgo, essa divisão, essa associação que eu agora faço, ela é igual ou ela é desigual? Ela é equilibrada ou eu estou me associando com uma pessoa que pode me induzir ao erro? Lembre-se do rei Salomão, tá bom? Lembre-se dele. Por exemplo, marido e mulher, como que é essa relação? Como que a mulher se porta dentro do ambiente de casamento, o homem, como ele se porta? Então, de verdade, nós precisamos da direção das Escrituras para todas essas coisas, e isso é aprendizado. E aprendizado quer dizer que você e eu não sabemos ainda, então nós temos que nos direcionar através da palavra, tá? Ela nos foi dada para a nossa repreensão. Olha que coisa interessante, eu coloco repreensão e o 1.3 também no mesmo ninho desse, tá? E correção. A ideia é que Deus nos força a voltar para Ele. Ele repreende, Ele corrige, né? Para salvos. Aí eu lembro aqui, apesar de eu não ter texto aqui, colocado pelo autor, Hebreus 12, verso 6, né? Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe como filho. Muitas pessoas aceitam Cristo, às vezes, depois de ter passado por alguns outros ambientes religiosos e até mesmo depois de ter tido uma vida não tão digna em várias áreas de sua vida. Então Deus começa a corrigir e acabar com alguns hábitos que existem em nós. Então a correção através da palavra de Deus, ela nos ajuda para que nós tenhamos um direcionamento melhor da nossa vida. Porque essa crise de direção que o autor coloca aqui, aí eu poderia perguntar para você, crise de direção em quê? Em que área? Aonde? Eu posso dizer, financeiro, no namoro, no casamento, profissionalmente falando, enfim, é uma crise de direção na vida, em toda a vida, tá? E é por isso que nós estamos abordando isso. A correção, ela faz parte disso. A repreensão, ela vai fazer parte do dia a dia. As pessoas se enganam quando acham que nesse relacionamento com Deus é simplesmente um mar de rosas e que você nunca mais terá problemas. Não, nós temos que passar por diversos conflitos, às vezes conflitos que são dolorosos e aonde nós aprendemos. Existe alguma coisa em nós, quase que instintiva, que nos faz correr da onde eu sofro, aonde eu passo. Mas existem alguns sofrimentos que eles são extremamente saudáveis, porque lá na frente eles vão me habituar a ser um ser vitorioso, que aprendeu a lidar com as adversidades, tá? E para isso tem que ter correção. É filho? Vai ter correção. Bom, ela nos foi dada também para a nossa educação em justiça. Nenhum desses benefícios alcançaremos se não lermos a Bíblia, perdão. Quando a lemos, vamos tomando conhecimento daquilo que Deus quer fazer em nós. Então esse conhecimento da palavra de Deus é algo fundamental.
É por isso que o cristão ele deve ler a Bíblia, ele tem que entender, tem que estudar, tem que participar de cultos de doutrina, de estudo da palavra de Deus, escola bíblica dominical e em todas as oportunidades que tiver. Tenha uma base firme, e a partir dessa base comece a formular a sua vida espiritual. Essa base é Cristo, é sempre tendo Cristo como alvo. A crise de direção, ela muitas vezes acontece porque o cristão ele tem a Bíblia em suas mãos, mas ele conhece muito pouco dessa Bíblia. Ele se instrui muito pouco. Os cultos, muitas vezes, os menos disputados são os cultos de ensino da palavra de Deus. Graças a Deus, eu louvo ao Senhor pela escola bíblica dominical de muitas igrejas, e eu digo pela nossa também, que tem um bom número de irmãos inscritos ali, crianças, jovens e adolescentes. Segundo ponto que ele vai falar sobre essa questão de crise. Esteja disposto a obedecer a Deus. Olha que aspecto interessante. Em outras palavras, mantenha-se dentro dos limites da vontade já revelada de Deus. E tem limite? Mas estão me falando que não existem limites para Deus, que Deus não coloca limites em nós. Será? Eu faço essa pergunta para você, que Deus não coloca limite em nós? Só para lembrar para você um caso muito simples de um homem que é conhecido por nós como um homem segundo o coração de Deus, chamado Davi. Davi olha para sua casa, um belo dia ele está andando dentro do palácio dele, feito de peças de cedro, lindíssimo, cedro do Líbano, de primeira qualidade, madeira feita por artesãos habilidosos demais, tudo lindo na sua casa. Ele lembra, meu Deus, a Arca da Aliança está em uma tenda. Vou construir uma casa de cedro. Chama Natã, o profeta, fala com ele. Natã, vou construir. Natã fala para ele, rei, que ideia boa. E daí faz tudo que o teu coração está mandando, porque isso é bom. Ele vai para casa. Quando Natã chega em casa, Deus fala com ele. Natã, volta e fala com Davi que esse templo ele não vai construir para mim, não. Eu não permito que ele construa esse templo para mim. Deus disse não para Davi. Deus tem limites para todos nós. Davi não construiu, Salomão construiu, tá? E foi o homem certo para isso. Mas Deus tem planos para nós. Então, Deus tem planos, mas não desorganizadamente. Não da maneira que eu quero muitas vezes. Ele faz do jeito que ele quer, e essa submissão à vontade de Deus é algo extremamente sábio, tá? Esteja disposto a obedecer o que Deus está falando, ao que Deus está fazendo na sua vida. O autor vai continuando aqui, diz assim, há muitas orientações seguras nas Escrituras. É verdade que na Bíblia não se diz se alguém deve se casar com a morena, a lourinha, ou há informações com quem não devo casar. Não existe nada sobre se devo aceitar aquele emprego ou não, e assim vai. Ele coloca várias situações. Porém, existe sim várias orientações que vão falar, por exemplo, como eu disse lá no começo, de julgo desigual, de não associação a situações diferentes. Aí eu de novo vou citar aqui a família real, logo no começo da dinastia hebreia, que nós vamos falar aqui de Salomão. Salomão era um homem realmente que foi usado por Deus, como eu disse anteriormente, para construir o templo. Mas o coração dele se corrompeu por causa das suas muitas mulheres. Ele queria agradar a todas elas. E ele construiu vários lugares de adoração a deuses estranhos, inclusive se dobrou a esses deuses. Um dos reis mais bem-sucedidos tem essa mancha no seu currículo, porque se dobrou a isso. Então, o julgo desigual ele vai fazer isso. Você imagina o que é uma moça jovem, casada com um rapaz bem novo, os dois novinhos, e de repente chega no domingo ela diz, eu vou para a igreja. E o rapaz fala o seguinte, poxa, mas eu vou para o baile. E aí, como é que fica isso? Será que a moça vai resistir muito tempo indo para a igreja? É difícil. É uma briga que muitos não estão preparados para enfrentar e nem precisariam de enfrentar. Essa que é a questão. Obediência à palavra de Deus é um dos segredos para que a gente não tenha crise de direção. A crise de direção ela vai acontecer quando a minha desobediência à palavra de Deus faz com que eu seja obediente à minha própria vontade, aquilo que a sociedade está me impondo. Tá? Partimos para o tópico número 3, que diz o seguinte,
Busque conselhos com pessoas tementes a Deus. E aí eu gostaria, e não tenho esse tempo, de ler com vocês Provérbios 12, 15, tá? 15, 22 e 19 e 20, que vão falar profundamente sobre esse assunto. É bem interessante. Bom, o autor diz assim: quem toma decisões sozinho é tolo. É preciso ser humilde para consultar outros, mas é preciso dizer que estes conselheiros precisam ser fiéis. É preciso que você aconselhe com outros. Mas com quem é que você está se aconselhando? Pois quem busca conselheiros de sua conveniência está enganando a si mesmo. O erro de Roboão foi ouvir conselhos de gente errada. Aí, de novo, entramos na dinastia hebreia. Voltamos a esse assunto. Você tem Saul, logo depois você tem Davi, aí você vai ter filho dele, Salomão, e você tem o filho de Salomão que assumiu o reinado e deveria ser rei ainda do reino unificado, chamado Roboão. Mas do outro lado tinha um sujeito chamado Jeroboão, que já tinha entendido e já tinha uma palavra, uma profecia que ele acabaria dominando 10 tribos. E é interessante isso, porque essas tribos realmente elas se partem, mas porque Roboão se aconselhou com os homens mais velhos, os conselheiros do seu pai, aqueles homens mais sábios, e aqueles homens dizem para ele: olha, atende a esse povo, diminui a quantidade de impostos colocadas por teu pai Salomão. E realmente os impostos eram altíssimos, porque Salomão precisava daquilo e ele teve que colocar uma carga de impostos realmente muito altas para manter toda aquela construção que ele fez. Todas as construções, todas as obras feitas no seu reinado. E o pedido era simples: diminui isso. E os sábios dizem para Roboão: olha, diminui isso. Só que Roboão, ele também vai se aconselhar com os jovens que tinham sido criados com ele. E nesse caso, jovens, me perdoem, mas procurem alguém que tenha mais experiência, que tenha mais bagagem, que tenha mais calo nas mãos para te aconselhar, que tenha mais vivência. Quando nós procuramos pessoas que não têm vivência, que não têm temor de Deus, nós estamos dando realmente ouvidos, muitas vezes, a pessoas inexperientes que podem ser influenciadas pelo inimigo. Por quê? Porque o inimigo ele sopra nas nossas falhas, ele entra nas brechas que nós deixamos. Aconselhamento, como eu pergunto a vocês, como que um cristão vai se aconselhar com um colega de trabalho, que é uma pessoa que não tem o menor temor de Deus, que ri das coisas de Deus, que não tem nenhum tipo de reverência, que só fala bobagens, que tem uma vida torta? Não existe a menor condição. Conheço um caso de um homem que uma vez chegou para um outro homem, e esse é um caso real, e fez o seguinte convite para ele: olha, eu quero te convidar para ir à minha igreja, que nós vamos ter um encontro de casal no dia tal. E esse homem que recebe o convite fica um pouco espantado. E aí ele se vira para esse homem que fez o convite a ele e diz o seguinte: como que você me chama para ir a um encontro de casais na tua igreja? E ele fala: poxa, mas por que você não vai nesse encontro de casais na minha igreja? É um encontro bom, vai fazer bem para você, para o seu casamento, leve sua mulher, participe. E aí esse homem que recebeu o convite acaba com o mistério, vira para ele e diz o seguinte: como que você me convida para ir à sua igreja em um encontro de casais, sendo que você tem uma amante fora do seu casamento? Olha que coisa grave. Isso é um caso real que eu estou contando. Eu gostaria que isso fosse fictício, tá? Mas isso é um caso real que eu estou contando. Com quem você está se aconselhando? Essa pessoa tem vida com Deus? Essa pessoa tem realmente vivência, tem temor? Ela pode aconselhar você? Procure conselho de pessoas sábias, de pessoas que tenham coisas para dar para você. Gente carnal, gente maligna. Isso você não deve se aconselhar com esse tipo de gente, tá? Esse tipo de pessoa, na verdade, ela só serve para nos levar à ruína. Eu quero ler um texto aqui rapidamente, bem rapidinho mesmo com você, e acompanha aí 1 Timóteo, abra lá se você puder, tá? Esteja com a sua Bíblia sempre nas mãos desses estudos. Você tem um texto interessante,
que é um texto dirigido, evidentemente, a Timóteo, escrito por Paulo, que ele diz: ó, propondo estas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo, criado nas palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Mas ele aconselha ele: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade. Paulo está aconselhando o seu pupilo aqui a não se aconselhar em qualquer lugar, a não ir em qualquer fonte, como homem de Deus, como ministro do Evangelho. E ele vai falar ainda mais lá no fundo: olha, medita estas coisas, verso 15, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Isso é homem de Deus, mulher de Deus. Gente que realmente se dobra diante da palavra de Deus, como o tópico anterior falou, se dispõe a obedecer a Deus, a obedecer a palavra, irmão. Tem gente que está esperando descer Deus do céu em vida, se manifestar a pessoa, mandar um anjo para ela, obedece, faz dessa forma, mas a palavra de Deus já está falando abundantemente: obedeça. Então é o que Paulo está falando aqui: olha, medita estas coisas. Lê, medita, mas não é uma meditação simplesmente para relaxar, não. É uma meditação, é olhar, é pensar aonde isso se aplica na minha vida. Como eu vivo da maneira que esse personagem bíblico, que me dá esse bom exemplo, vive. O que ele fez, como que foi a vida desse homem, olha os sacrifícios que ele fez. É assim, é meditar, é colocar isso em prática. E Paulo fecha aqui no versículo 16 assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti como aos que te ouvem. E aqui nós poderíamos falar que isso é Paulo aconselhando que, vivendo assim, ele viveria de maneira abundante, salvando a ele e também aos que ouviam ele de uma vida medíocre, sem nenhum tipo de fruto. Vidas horríveis, às vezes, de pessoas que não dão fruto, que não crescem, que não aprendem, que nunca se dobram, que nunca pedem perdão, que às vezes tem a nítida impressão, e a nítida impressão errada, tá? Não é uma nítida impressão, é uma impressão embaçada, e é nítida apenas aos olhos do próprio avaliador, tá? Ela acha que ela vive uma vida onde nunca ela tem que corrigir os rumos. Isso é um grande erro, porque a vida é muito dinâmica, tá? Um outro ponto que ele coloca aqui desses tópicos é: peça sabedoria a Deus. É simples, ou parece, né? Sabedoria é a capacidade de fazer o uso do conhecimento. Simples definição e muito bem colocada. Combinar discernimento com conhecimento, sabedoria com conhecimento. Sabedoria é mais que conhecimento. É como eu aplico o conhecimento adquirido. Isso sim é sabedoria. É a capacidade de aplicação do conhecimento que eu estou adquirindo. Como eu falo aqui sobre as coisas de Deus, sobre como viver bem, esse conhecimento que eu e você adquirimos nessa caminhada cristã, ele tem que ser muito bem aproveitado, muito bem colocado, muito bem utilizado. E esse conhecimento que se tem lendo a palavra de Deus, estudando, participando de estudos e de outras coisas mais dentro das igrejas, eles são conhecimentos que são dados a todos de maneira igualitária. Porém, alguns aproveitam mais. Nesses anos que eu tenho de caminhada, e o que eu vejo também, é que aqueles que praticam mais chegam mais perto de algo realmente favorável. Aqueles que não simplesmente falam de amor, mas que vivem o amor. Aqueles que não somente sabem pregar habilidosamente sobre perdão, mas que vivem o perdão. Aqueles que não somente falam sobre vida organizada e bom testemunho. Tem gente que é muito habilidosa, né, quando vai colocar suas palavras. Muito mais habilidoso do que eu, muito mais habilidoso do que muitas outras pessoas que eu conheço. Porém, o que adianta se a pessoa tem toda essa habilidade, mas não tem uma prática? Então, aproxime-se da prática. Peça a Deus sabedoria, para que você aprenda a usar esse conhecimento. Sabedoria é o uso do conhecimento, nesse caso, o conhecimento da palavra de Deus. 5.
Descanse na soberana providência de Deus. Chegou a hora do alívio. Respira aí. Respira aí. Porque se existe uma crise de direção, nós chegamos agora em um ponto que ele é fundamental para isso. Você tem que fazer tudo isso, e eu vou recapitular rapidamente. Tá? Deus nos orienta pelas Sagradas Escrituras. Você tem que estar disposto a obedecer a Deus, está correto. Busque conselho de pessoas tementes a Deus, não é de qualquer pessoa, tá? De qualquer pessoa que não tem sabedoria nenhuma, que não tem vida com Deus. Peça sabedoria a Deus para crescer e para ficar mais mais forte, tá? Na palavra de Deus. E o último, aqui o quinto, né? O último não, mas é o quinto, descanse na sabedoria, na soberana providência de Deus. Descanse nisso. Nada acontece ao cristão por um acaso. Com Deus nunca há acidente, pois com Ele tudo acontece por desígnio. Na vida temos que aprender a esperar e obedecer. Os métodos de Deus geralmente parecem inexplicáveis, são, se não irracionais, porque ocasionalmente Ele nos coloca em situações às quais pensamos não pertencer ou em que não desejamos estar. Se Deus age assim, Ele tem motivo para isso. O propósito talvez não seja aparente de imediato, mas Ele cooperará no final para o nosso bem. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelos seus decretos. Todas as coisas cooperam. Então é preciso que se descanse na soberania de Deus. Ou nós acreditamos nisso, ou nós acreditamos na soberania, na plenitude de Deus em relação à nossa vida, porque por muitas vezes é muito mais fácil, muito mais simples acreditar, por exemplo, que esse Covid-19, que assolou toda a humanidade, porque é um sinal realmente mundial, que alguma coisa realmente foi dada a nós, autorizado por Deus, porque sem autorização de Deus nada acontece, é muito mais fácil acreditar que isso realmente é um sinal de Deus do que, às vezes, alguma coisa que acontece na minha vida é um sinal de Deus para que eu me corrija. Muitas vezes eu também tenho que entender que a soberania de Deus vão acontecer coisas na minha vida que eu não vou compreender na sua totalidade, mas que eu preciso entregar isso nas mãos do Senhor. Aí você me perguntaria, pastor, como que eu vou conseguir discernir se eu ainda estou no caminho certo, mesmo quando as coisas começam a dar errado? E eu diria para você, boa pergunta, meu querido irmão. Esse discernimento, se você ainda está no caminho certo, se você está colhendo alguma coisa que você plantou, ou se simplesmente isso é uma prova de Deus, é simples. Você está obedecendo a Deus? Você continua temente ao Senhor, caminhando nas suas palavras? Baseado nisso eu digo, se a resposta é sim, se você caminha nos caminhos do Senhor, continua temente a Deus, continua trabalhando para o Senhor, continua buscando a Deus, eu digo que você está sendo preparado para Deus, para algo maior. Descanse na soberania de Deus, deixe Ele trabalhar na sua vida. Algumas dessas provas vão servir simplesmente para te deixar mais forte, porque na próxima etapa você enfrentará outras batalhas diferentes dessas que você agora está experimentando. Mas na batalha final, você será um vencedor nas mãos do Senhor. O último ponto diz assim, use sua capacidade de avaliação. O autor ele vai fechar essa lição sobre crise de direção apontando para nós. Ele passa por diversas situações e aqui ele aponta para nós. Deus nos deu um cérebro e espera que o usemos. Por favor, use. É preciso apelarmos para o bom senso, a inteligência. É preciso pensar e não agir por impulso. É necessário avaliar as consequências e estudar os casos precedentes. Será que faz sentido essa decisão? Qual a melhor coisa a fazer nesse momento? Que consequências isso trará? Tem lógica o que pretendo fazer? Eu diria mais. O que eu vou fazer é da vontade de Deus?
o que eu vou fazer agrada ao Senhor? O que eu vou fazer está em acordo com a palavra de Deus para a minha vida? Isso ajuda no ministério dentro da igreja? Isso eu continuo louvando a Deus tomando essa atitude? Eu continuo a poder pregar a palavra de Deus mesmo depois de fazer isso? Respostas vão dizer realmente se você está na direção certa ou não. Aprenda a usar o seu potencial humano nas mãos de Deus. E muitas vezes usar o potencial humano é se calar, é parar de reclamar, é continuar buscando a Deus com sabedoria. A razão, a lógica está no final da fila como instrumento de auxílio para a tomada de decisões. Entretanto, uma vez que sou sensível à direção de Deus, e isso está no início da fila, tá, de tomada de decisões, então aí sim aí você pode seguir. Ele fecha assim: um exemplo de uso desta capacidade de avaliação é a pessoa que está em dúvida se sai ou não do emprego atual. Ela poderá decidir sair ou não, se tiver uma proposta. Caso contrário, terá muitas dores. E a mesma coisa se aplicaria a um casamento, a compra de um carro, ao aluguel de uma casa, a compra de uma casa, ao financiamento de um determinado bem, e várias outras situações da vida. Isso tem que passar por esse filtro chamado cérebro. Essa minha capacidade de pensar, ela não foi dada a nós de maneira irreverente por Deus. Ele deu para que nós saibamos usá-la. Observem isso. Mas isso está no final da fila. Em primeiro lugar, eu tenho que temer a Deus. Porque homens muito inteligentes, que pensavam muito, já enfiaram o mundo inteiro em guerras. Duas grandes guerras que nós tivemos, elas foram iniciadas por líderes muito inteligentes que usavam o seu intelecto para isso. Então a inteligência, ela não é o fator determinante na vitória da vida do cristão. O temor a Deus é o fator determinante. Porém, use a inteligência que Deus deu a você. Sujeite essa inteligência à palavra de Deus e aprenda a tomar decisões sábias. Lembre-se, homens e mulheres que são de Deus são pessoas coerentes, sensatas e que vivem de acordo com a palavra de Deus. O autor chega à nossa conclusão. Estudamos que Deus nos orienta pelo uso correto da Bíblia, pela nossa disposição em obedecê-lo, pelo conselho de pessoas fiéis, ele faz um resumo, né? Pela oração, por sabedoria, pela sua divina providência e pelo uso do bom senso. E aí ele fecha. É possível fazer tudo isto e mesmo assim ainda ter algum grau de dúvida sobre a direção de Deus que Deus quer dar. Nesse caso, podemos estar certos de que não importa quais sejam as decisões que tomaremos, Deus estará cuidando de nós. Deus sempre estará cuidando dos seus, seja para corrigi-los, para trazê-los de volta ao rumo correto da vida, aquele preparado por Deus, seja para abençoar e abrir portas mais à frente para que você e eu possamos usufruir mais das bênçãos de ser um filho de Deus. Plante e se prepare para a colheita. Continue fazendo bem, continue se inspirando através da palavra de Deus, buscando o poder de Deus. Continue a fazer isso. Existe uma crise de direção. Existe uma crise de direção na vida do ser humano, porque o volante está com o motorista errado. Para esse motorista, que muitas vezes está na direção da sua própria vida, falta habilitação. O melhor é que ele pegasse a direção da sua vida e desse nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Você que está aí, que ainda não fez isso, pode fazer isso hoje aceitando Jesus como Salvador. Você que serve a Deus, entregue a direção da sua vida nas mãos do Senhor e que Deus te abençoe. Bom dia para você, boa noite, boa tarde, não importa. Que Deus abençoe você de uma maneira rica e aprenda. Eu e você, nós temos que aprender. Eu não falo aqui de nenhum grande pedestal mais alto que você. Eu também tenho muito que aprender na presença do Senhor e a deixar Deus direcionar a minha vida. Que Deus lhe abençoe, fique na paz e que Deus derrame das mais ricas graças
sobre você e sua família.